Bom, conforme prometido, a gente vai voltar a falar sobre essas eleições fora de época no Rio de Janeiro, essa bagunça que está acontecendo. E eu falava agora há pouco, né, que ao longo da semana a gente parecia a cada dia trazer uma peça que se encaixava no quebra-cabeça, e aí no dia seguinte o contorno dessa peça mudava e o quebra-cabeça já não ficava inteiro, não ficava em pé, né? Então, a gente aqui no TMC 360, vai conversar sobre essa questão do Rio de Janeiro, iniciada depois da renúncia de Cláudio Castro. A gente vai conversar com o doutor Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, conversa sempre com a gente sobre essas e outras questões, tentar, né, tirar alguma coisa da cartola para explicar para a gente quais serão os próximos passos. Doutor Alberto, é um prazer mais uma vez falar com o senhor. Muito bom dia. Bom dia, doutor Alberto. Obrigada pela presença. Bom dia, Felipe Bueno, Estela Ribeiro, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Vamos lá, como você disse, cada dia tem uma novidade e a gente vai falar até hoje. Bom, então, né, ao longo da semana, doutor Alberto, a gente imaginava, né, que o processo estava se encaminhando para, digamos assim, um rearranjo, né, da linha sucessória do Estado do Rio de Janeiro. Só que no meio do caminho esse rearranjo foi questionado, né, e o próprio STF, o próprio ministro Zanin, acabou achando que esse questionamento estava correto. E agora essa decisão vai para o plenário físico do STF. Eu queria, para começo, que o senhor explicasse como é que foi esse caminho que levou até esse capítulo, não vamos falar final, né? Esse capítulo de momento aqui dessa disputa no Rio de Janeiro. Então, vamos lá, Felipe. Como você lembrou no início da conversa, o ex-governador, então governador Cláudio Castro, renunciou antes do julgamento do TSE. Já não tinha no Rio de Janeiro vice-governador, portanto, a Constituição determina que, quando houver vacância, a linha sucessória seja, primeiro, o presidente da Alerj, que também estava afastado naquele momento e aí acabou sendo cassado, e em seguida o presidente do Tribunal de Justiça. Então, isso justifica, é o que está escrito na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que hoje quem está lá na cadeira é o presidente do Tribunal de Justiça. Aí, voltando ainda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o que é que diz lá a Constituição? Quando houver vacância dos dois, governador e vice, vai ser feita uma eleição indireta, se essa vacância acontecer, dentro de 2 anos, né, do final do término do mandato. Então, a Constituição fala eleição indireta dentro de 2 anos, que é o que está acontecendo agora. Já a lei, o Código Eleitoral fala que a eleição, quando ela acontecer com mais de 6 meses, e faltam mais de 6 meses para o final do mandato, ela vai ser uma eleição direta. É o que diz o Código Eleitoral. Por isso, essa discussão jurídica agora se vale a Constituição do Estado ou se vale o Código Eleitoral. E aí, dentro desta confusão dessa semana, o que a Alerj fez? Elegeu um novo presidente para assumir-se esse mandato tampão até o final do ano, até dezembro. Só que, o que a decisão do TSE fixou? Que vai ser feita a recontagem dos votos para a Assembleia, porque foi cassado então o presidente, ele fez mais ou menos 70 mil votos, esses votos foram considerados nulos, tem que fazer a recontagem. E essa recontagem pode implicar em alteração de 1, 2 ou até 3 cadeiras. E essas cadeiras, esses novos deputados, têm o direito de votar na eleição para o presidente da Alerj e na eleição indireta, se for fixado esse caminho da eleição indireta. Então, ontem o ministro Zanin suspendeu essa eleição indireta que estaria sendo convocada, justamente para fixar, porque, aliás, já tinha sido no próprio STF fixada uma maioria pela eleição indireta e pelo voto secreto nessa eleição indireta, só que aí o ministro Zanin, não vou dizer que voltou atrás, mas preferiu levar essa discussão para o plenário físico e não o plenário virtual, para decidir definitivamente como vai ser a eleição, se direta ou indireta, e até como vai ser o voto, né? Se for a eleição indireta, vai ser aberto ou vai ser secreto. Felipe. E, professor Alberto, além desse posicionamento do STF, o que mais pode interferir nesse percurso?
Essa ação do PSD de dado que você mencionou, Estela, ela questiona as regras que a LERJ aprovou para essa eleição indireta. Porque se a eleição for direta, já tem o Código Eleitoral, já tem a Lei das Eleições, e aí vai aplicar essas regras. Mas a Constituição do Rio de Janeiro diz lá, vai ser feita a eleição indireta, vírgula, conforme diz a lei, nos termos da lei, e não havia lei estadual. Aí a LERJ aprovou uma lei e o PSD está questionando, por exemplo, a sua pergunta bem objetiva, o que mais pode interferir? Por exemplo, quem pode disputar essa eleição indireta, quem podem ser os candidatos, porque se exige, a lei eleitoral normal exige afastamento de alguns cargos para a disputa de eleição. Por exemplo, essa semana agora, começo de abril, termina o prazo para a eleição normal, que vai ser em outubro. Então, você vê afastamento de ministros, você vê governadores renunciando, prefeito renunciando, né? Então, se valer a mesma regra, precisa saber se esses candidatos podem disputar a eleição. O que se fala é que há uma grande conjectura lá política para ganhar o candidato A, B ou C, e essas regras, que agora o ministro Zanin vai levar lá para o plenário, vão ser cruciais para saber quem é que pode disputar a eleição ou não, mesmo que ela seja indireta. Doutor Alberto Rolo, tudo isso, ou parte disso, vem depois, é claro, dos problemas envolvendo Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, mas também tem uma fundamentação na lógica do preenchimento de vagas em qualquer que seja o parlamento, né? A gente está falando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas na verdade a gente está falando de composição de forças, a gente está falando da importância daqueles candidatos e candidatas puxadores de voto, porque aí a bancada, né? Como a gente colocou aqui, Bacelar tem lá 97, se não me engano, 1.000 votos, né? E esses votos, deixando de valer, segundo uma das leituras, eles mudam o potencial da composição da Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que não são obrigadas a saber, mas isso é muito importante, até porque a gente está no ano eleitoral em que os parlamentos vão ser recompostos, né? Tanto no âmbito no estadual, como no âmbito federal, do Congresso Nacional, né? É isso mesmo, Felipe. A regra, então, falando da eleição geral em outubro para todos os estados e para presidente da República, e falando dessa eleição tampão no Rio de Janeiro, a nossa Constituição Federal, então, tem duas regras, dois sistemas. Sistema majoritário, que é aquele que ganha quem faz mais voto, e o sistema proporcional, que é esse das Assembleias Legislativas do Rio e do Brasil todo. Que significa que é importante o número de votos que um determinado candidato faz, que é um puxador de voto, porque ele pode, além de se eleger, arrastar ou puxar consigo outros candidatos. Por isso é que logo a presidente do Tribunal de Justiça lá do Rio, em exercício, já suspendeu imediatamente o resultado da eleição que foi feita essa semana, porque ela diz o seguinte, olha, o colégio eleitoral está prejudicado, porque a LERJ tem 70 deputados, só podiam votar 69, porque tem um que está cassado, que era o ex-presidente, e como o TSE mandou fazer essa recontagem, é o que você falou, esses votos anulados podem mudar significativamente essa composição. Se mudarem 2, 3, de repente até mais cadeiras, mudam as forças políticas dentro da LERJ, e isso pode impactar no resultado tanto da eleição para o novo presidente da LERJ, que aí ocupa a cadeira de governador interinamente, como pode impactar na eleição indireta, porque são eles que votam para governador tampão, dependendo da decisão do STF. E, doutor Alberto, para terminar, o governador interino, ele tem plenos direitos, tal qual o governador eleito? Ele pode executar qualquer tipo de ação e decisão enquanto ele está ocupando essa posição? Sim, é isso mesmo. Quem está na cadeira de governador, seja o presidente da LERJ, quando for eleito, seja o presidente do Tribunal de Justiça, que está lá agora, está lá hoje, governador em pleno exercício, tem todos os poderes de mudar secretários, de mandar projetos de lei para a própria LERJ, demitir servidor, contratar servidor, fazer concurso público, tudo ele tem competência para exercer. É ele que está lá no cargo de governador, seja o presidente do TJ hoje,
seja, quando houver a eleição do novo presidente da Alerj, seja o novo presidente da Alerj. Passa a ser o governador. Para terminar, da minha parte também, doutor Alberto Rolo, para não cansar muito o senhor também, porque afinal de contas é sábado, né? Vamos dar uma descansada também. O histórico, pela sua experiência, pela sua memória, isso aconteceu Aconteceu não, tem acontecido com bastante frequência, porque esse caso, muitos dos nossos ouvintes ficaram curiosos, não só os do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas de outros locais também, perguntando assim, mas por que isso está acontecendo? O porquê a gente já sabe, né? Mas essa estranheza com o que aconteceu não chega a ser inédito, mas é muito raro acontecer isso, né, doutor Alberto? Sim, em nível estadual é mais raro, é bastante raro. Agora você me pede para puxar pela memória, eu não lembro outro estado que tenha tido esse tipo de problema mais recentemente, mas não é difícil, mas é raro. Agora, com certeza, em nível municipal acontece muito. Eu posso falar aqui do estado de São Paulo, a eleição municipal foi em 2024, seguramente de lá da eleição até agora, nós tivemos aí mais de 20 e tantos municípios que tiveram novas eleições para esse mandato tampão que falta, né, para terminar o mandato normal de 4 anos. Então, eu sei que existe também, fora existem muitos municípios que fizeram novas eleições. Então, em nível municipal, é muito mais comum isso acontecer. Inclusive, é óbvio que tem também, inclusive na cidade de São Paulo tem aí um caso em andamento, obviamente a gente não vai entrar nessa questão porque não vem ao caso agora, mas existem também os movimentos políticos, né? Não necessariamente movimentos administrativos da própria dinâmica de um parlamento, seja municipal, seja estadual. Mas eu também, doutor Alberto Rolo, puxando pela memória, tentei puxar para pensar em algum exemplo, mas de fato no âmbito estadual não me lembro mesmo. Mas fica essa observação, muita gente perguntando o que é que está acontecendo. Conseguimos aqui traduzir um pouco, né, do dicionário política realidade para quem está nos acompanhando. É isso, Fê. E doutor Rolo também, só para descontrair aqui um pouquinho o nosso ouvinte Duda Calamari, eu acho que falou que se nenhuma das opções funcionar, a dona Ruth, síndica do prédio dele, é uma ótima administradora. Tá aí, pronto. Dona Ruth também está no páreo. Um abraço então, doutor Alberto. Obrigada, doutor Alberto Rolo. Com certeza. E olha, o estado do Rio de Janeiro não merece isso, né? Um estado bonito, o povo trabalhador, o povo correto, quer ter as suas vidas e quer fazer a coisa certa. Obrigado pelo convite, um abraço, bom trabalho para vocês. Grande abraço. Agora, 8h20.